aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre equação do plano. Bom, vamos pensar. O que a gente precisa para que um plano esteja bem definido no espaço? Será que se a gente tiver um ponto P0, a gente consegue definir bem um plano no espaço? Vamos olhar para essa figura aqui. A gente tem aqui um ponto P0 e aí a gente pode reparar que tem vários planos em várias direções que podem passar por esse ponto P0. Então, ter só um ponto não define bem um plano no espaço. Então, a gente precisa definir ainda a direção do nosso plano. E para isso a gente usa um vetor normal ao plano. Então, a gente vai ter um negócio desse aqui. Um ponto P0 e um vetor normal ao plano. A gente consegue definir bem o nosso plano no espaço, beleza? Show! Então, vamos ver agora qual é a equação do plano. Como é que a gente faz para equacionar um plano? Digamos que a gente tenha um plano, a gente quer saber um plano que passa pelo ponto P0, 1, 1, e tem como vetor normal esse vetor aqui, 1, 2, 3. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro marcar um ponto qualquer aqui no nosso plano. A gente marca esse ponto qualquer aqui, x, y, z, um ponto qualquer. Aí a gente pega e marca um vetor P0P ligando o ponto P0, que o nosso plano está passando, esse daqui, até o ponto P. E aí, quem é esse vetor P0P? É um vetor que vai de P0 até P. Então, as coordenadas desse vetor P0P vão ser as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto P0. Então, coordenadas do ponto P menos do ponto P0, a gente consegue definir o nosso vetor P0P. E se você reparar, esse vetor aqui, ele está no plano. Se ele está no plano, ele é perpendicular ao vetor que é perpendicular ao plano, que é o nosso vetor n. Então, o vetor P0P é perpendicular ao vetor n. E tem uma propriedade dos vetores perpendiculares, é que o produto escalar deles é nulo. Então, isso daqui, ó, produto escalar entre o vetor P0P, que está no plano, e o vetor n, que é normal ao plano, tem que dar zero. E aí, a partir disso, a gente consegue definir a equação do nosso plano. Então, vamos pegar o nosso vetor P0P, que a gente acabou de encontrar, produto escalar com o vetor n. E aí, a gente tem aqui, então, isso tem que ser igual a zero. Aí, vamos fazer essa distributiva aqui, né? Multiplicar isso por isso, isso por isso, isso por isso. E aí, a gente vai ficar com isso daqui. Beleza? E isso daqui é a tal da equação do plano, que passa por o ponto 1, 1, 1, e tem vetor normal, esse vetor 1, 2, 3 aqui. Então, se a equação de um plano que passa por o ponto 1, 1, 1 e tem como vetor normal o vetor 1, 2, 3, tem essa cara aqui, então, de modo geral, a equação de um plano que passa pelo ponto P0 e tem como vetor normal o vetor ABC, vai ter esta cara aqui. Repara que, ó, aqui a gente tinha o vetor normal, e dentro dos parênteses, x menos x0, y menos y0, z menos z0, e isso tem que dar zero. Por quê? Porque isso daqui veio do produto escalar entre dois vetores perpendiculares. Beleza? Show! Então, quando a gente quiser, então, fazer a equação de um plano, tudo que a gente precisa é identificar o ponto P0, pelo qual esse plano passa, e o vetor na direção normal do plano, e aí a gente substitui nessa fórmula aqui do plano, beleza? Show de bola! Então, para ver se você entendeu mesmo, vamos dizer, né, juntos, qual é a equação do plano que passa pelo ponto 1, 2, 3 e tem como vetor normal o vetor 4, 5, 6. A equação do plano, como a gente acabou de ver, é essa daqui. Então, a gente pode substituir os nossos dados. Então, substituindo aqui, ó, 4 que multiplica x menos x0, que é 1, mais, quem é o b? É 5, que multiplica y menos o y0 é 2, mais o c, que é 6, que multiplica z menos o z0, que vale 3. Isso daqui tem que ser igual a zero. Aí a gente pode fazer essas multiplicações e tal, botar tudo que tem x, y, z de um lado só e tudo que for constante para o outro lado. E aí a gente chega que a equação mais simplificada do plano, desse plano aqui, tem esta cara aqui, beleza? Show de bola! Então, agora a gente já sabe o que é um plano, como definir a equação do plano, vamos aprender a desenhar um plano. Então, vamos fazer isso através desse exemplo. A gente tem esse plano aqui,
e quer fazer o esboço desse plano. Como é que a gente faz? A primeira coisa é a gente identificar os traços desse plano. O que são traços? São as interseções do nosso plano com os planos coordenados. Quem são os planos coordenados? São aqueles de sempre, né? X, Y, Y, Z e X, Z, beleza? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos começar fazendo traço com o plano XZ. Então, no plano XZ, o que a gente tem é que o nosso Y vale 0. E aí a gente pega y igual a 0 e substitui nessa equação aqui do plano. Então, a gente vai ficar com x mais z igual a 1. E aí, passando, fica z igual a 1 menos x. E aí a gente desenha esse negócio. Como é que a gente faz isso? A gente pega, marca aqui o eixo xz, né? Porque a gente está no plano xz. E desenha essa reta aqui. Isso aqui é uma reta que passa pelo ponto 0, 0, 1 e 1, 0, 0. Ah, tá bom. Como é que eu sei quem são esses pontos? Quando eu estou aqui em cima do eixo z, eu sei que o meu x vale 0. E a gente sabe também que no plano xz, o y vale 0. Então, substituindo isso daqui, né, o x igual a 0, a gente tem que o z vale 1. Então, a gente definiu esse ponto aqui. Aqui, mesma coisa. Sobre o eixo x, o z vale 0. A gente está no plano xz, então o y vale 0. E se eu substituir z igual a 0 aqui, eu tiro que o x vale 1. Beleza? E aí eu ligo esses pontos. Esse aqui é o traço no plano xz. Aí a gente precisa fazer também o traço no plano YZ. No plano YZ, o x vale 0. Aí, substituindo x igual a 0 aqui, a gente chega nessa reta aqui. E aí desenha de novo uma reta bem parecida com a que a gente já tinha antes, só que agora está no plano YZ, beleza? E aí tem esses dois pontos aqui que ela passa, e é só ligar esses dois pontos. Agora, finalmente, vamos para o traço com o plano XY, que eu não sei porque eu não comecei por ele, mas... enfim, aí a gente, no plano XY, o Z vale 0. E aí, substituindo z igual a 0 aqui, a gente fica com esta reta. E aí, essa reta passa por esses dois pontos, a gente liga os pontos e beleza, temos nosso traço no plano XY e em todos os outros planos que a gente já fez. Show de bola! Então, tendo os traços, o que a gente precisa fazer? A gente precisa marcar os pontos de interseção do plano com os eixos coordenados e ligar esses pontos. Quem são os pontos de interseção do nosso plano com os eixos coordenados? São aqueles pontos que a gente achou quando fez os traços. A princípio parecia que a gente tinha muitos pontos, mas na verdade os pontos se repetem ao longo dos traços. Então, vamos ver aqui. Esses daqui são os nossos traços, né? E aí, a gente tinha o ponto 001, o ponto 100, 001 de novo, tal. E aí eu botei esses pontos aqui. E aí, a gente pega os três eixos juntos e marca esses pontos, beleza? E aí a gente liga esses pontos também. Repara que ligar esses pontos aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui, foi desenhar os três eixos juntos e desenhar os traços que a gente acabou de achar separadamente. Aí a gente desenhou tudo junto aqui, beleza? E aí depois disso, a gente traça um paralelogramo e achura. Então, ó, em cima lá nossos pontos, eu peguei, tracei um paralelogramo aqui, que representa o nosso plano. Porque o plano ele é infinito, mas a gente não consegue desenhar no infinito. Então, a gente traça isso daqui para mostrar, né, que a gente está representando esse plano aqui. E repara, o nosso plano ele tem que passar pelos traços que a gente encontrou, beleza? Então, é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.